Boa noite, alunos queridos. Sejam bem-vindos a essa aula. Como é que vocês estão? Bem, Tudo bem? bem. Que bom, graças. Muito bom ter vocês aqui. Então, o tema de hoje foi sugerido por Armando. A gente andou conversando, ele me mostrou aí umas questões e tem tudo a ver com o que a gente vinha falando, Zê, sobre o equilíbrio. Então, a gente deu uma nova Hum, atualização. A gente não vai mais equilibrar nada. Agora a gente vai equalizar. ah, mas eu também andei falando, também andei estudando sobre o equilíbrio. Ótimo. Então, muitas contribuições vão rolar aqui hoje. Vou abrir aqui a minha tela. Aí, para a gente entrar nesse assunto que Armando levantou, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre as áreas da vida, para a gente entender isso, né? O que é que a gente quer equilibrar, equalizar na nossa vida. Então, a gente vai começar pensando sobre essas áreas da vida, né? Quando a gente faz os objetivos, por exemplo, do ano, aí a gente pensa a respeito de o que é que a gente quer. É sobre essas áreas da vida. Então, a gente vai analisar como é que elas estão e onde é que está precisando desses ajustes. As áreas da vida são os pilares que compõem o nosso bem-estar geral, que é a gente olhar para o todo. Como é que a gente está em cada uma das partes? Quando a gente divide a nossa vida em partes, fica mais fácil da gente analisar. Então, a gente tem a área pessoal. E dentro dessa dimensão pessoal, a gente fala de saúde e disposição, aquilo que a gente está trabalhando bastante. Inclusive, nós quatro somos os mais ativos lá no Grupo Alquimia da Riqueza sobre exercício físico, que entra aqui nessa parte de saúde e disposição, cuidado com o corpo, energia física, alimentação, sono. Quero dizer que vocês três estão de parabéns, porque eu vejo vocês aí sempre se exercitando todo dia. Isso é maravilhoso. Eu sei que não é fácil, né, ter essa rotina, é complicado. Eu sempre falo disso também, o quanto eu fico me obrigando aí me arrastando, puxando a mim mesma para conseguir fazer isso, porque não é fácil. Mas eu gosto de dizer que parar é pior, né? Se a gente para, fica muito mais complicado, as dores são piores, dói, né? Enquanto a gente se exercita, mas quando a gente para, as dores multiplicam. Então, essa área eu sei que tá, se não tiver 10 para vocês, está bem perto, para nós. Depois veio o desenvolvimento intelectual, leitura, estudo, aprendizado contínuo, aquisição de novas habilidades. É muito importante a gente estar sempre alimentando o intelecto. E o equilíbrio emocional, a terapia, né, que entra nessa parte, o autoconhecimento, a inteligência emocional, aprender a gerir as emoções, o controle do estresse, meditar. Então, como é que está aí a área pessoal de cada um? Vai analisando, vai observando. Até aqui eu acho que é uma parte que a gente está dominando bem. Relacionamentos. Quando a gente se relaciona bem com a gente nessa área pessoal, fica muito mais fácil de se relacionar com os outros. Então, dentro dessa área de relacionamentos, a gente tem a família, a convivência, a qualidade de tempo com os nossos parentes, parceiros, filhos. Depois, a vida social, amizades, vida em comunidade, interações com outras pessoas, vizinhos, colegas, etc. O relacionamento amoroso, a vida afetiva, a intimidade, a conexão de uma parceria, né? Um parceiro, uma parceira, a busca por isso. Então, a gente vai analisando aí, né? O que é que mais eu posso melhorar aqui nessa área dos relacionamentos? E em seguida, são quatro áreas, tá? Vem a qualidade de vida, que é se divertir, ser feliz, hobby, lazer, atividade de descanso, coisas que você sinta alegria, diversão, né? Que traz essa vontade de viver, que recarrega a bateria, que faz a gente se sentir bem, que gera sorrisos, que libera dopamina, ocitocina, serotonina. Isso é muito importante. Então, ter um hobby, ter lazer, ter coisas que você gosta de fazer. A vida não é só trabalho.
A parte que a gente também desenvolve bastante na terapia, eu gosto de falar disso, né? A terapia de mãos dadas com a espiritualidade. Eu ouvi essa frase de Viviane, a nossa alquimista, e nossa, isso me gravou assim de uma forma em mim que nossa, gente, é isso mesmo que a gente está fazendo. Terapia completamente de mão dada com a espiritualidade, com a conexão com algo maior, com a fé, com a paz interior, valores, princípios de vida, propósito, porque sem isso a gente não caminha para lugar nenhum. A gente fica dando voltas aleatórias e não chega realmente em lugares que a gente sinta que está de fato crescendo, evoluindo, melhorando concretamente. Aí aqui entra também plenitude e felicidade. Aí agora eu quero que vocês me respondam. Se quiserem, podem falar. Se quiserem, podem escrever aqui no chat o quanto você se sente feliz e pleno com a sua vida hoje. De 0 a 10, o quanto você se sente pleno e feliz com a sua vida hoje. A sensação de contentamento do jeito que a vida tá. Não é, eu vou ser feliz quando melhorar isso ou melhorar aquilo. Não. Agora, o quanto você já se sente feliz, pleno, realizado, contente, satisfeito na sua vida. Pleno, feliz, plena. É quando você está com essa sensação geral de contentamento com a vida e com as suas escolhas. Quando você sente que você está escolhendo o melhor para você. É sobre isso. 9, maravilha. 8, 7, e vai baixando aí. 9, 8, 7. Se tivesse mais alguém aqui, ia para 6. Sinto falta de mais lazer. Pronto, então tu vai entender que essa área vai precisar de um pequeno ajuste para tu ter esse momento aí no teu dia. Se esse agora é o meu momento de lazer. Esse é o meu momento de liberar serotonina no meu cérebro para eu sentir que vale a pena continuar. Para eu recarregar aqui a bateria e dizer, estou pronto para trabalhar mais. A motivação, sabe? O lazer é para trazer essa motivação. E na parte profissional, a quarta área, realização e propósito, satisfação com o seu trabalho, sensação de missão e de alcance de objetivos. Sabe assim, eu nasci para fazer isso aqui. Eu estou fazendo o que eu vim fazer. Recursos financeiros, que a gente trabalha na alquimia da riqueza, né? Estabilidade, o controle com o dinheiro, controle do dinheiro, os investimentos, a independência econômica, o quanto você está aprendendo, sabendo gerenciar o seu dinheiro, fazendo ele ser o seu amigo, trabalhar para você, ter uma bela parceria, né, com a sua vida financeira. E, por último, a contribuição social, que é o impacto positivo que você causa no mundo, o quanto você ajuda pessoas, você contribui, você doa, você se voluntaria em algum serviço, mentoria, legado, o quanto você contribui socialmente. Pronto, eu acho que esse momento das nossas aulas, para mim, é uma forma dessa contribuição social, de pegar um pouco do que me ajuda na minha vida, do que eu acredito, do que eu acho que é bom passar e trazer isso para outras pessoas que também queiram, que estejam interessadas. Muito bem, a gente entendeu as 4 áreas, né? Tudo isso para a gente chegar onde a gente quer. E aqui eu vou falar um pouquinho agora da lei da entropia. Essa é uma lei da física, né? Que diz que o universo ele tende naturalmente do estado de ordem para a desordem. Ou seja, se a gente não fizer nada, naturalmente a gente se desorganiza, se desordena. Por exemplo, se a gente deixa uma casa fechada 3 meses, ela vai começar a deteriorar. Quando a gente chegar, ela vai estar cheia de poeira, de teia de aranha, e se tiver móveis, esses móveis, se eles não forem cuidados, eles começam a se estragar.
Essa é a lei da entropia. Aquilo que não está melhorando, está piorando. Aquilo que não está crescendo, está morrendo. Então a gente precisa entender como funciona isso, principalmente nos nossos pensamentos. Se a gente não. Os pensamentos tendem a se desordenar se eles não forem direcionados. Se a gente não souber escolher os pensamentos certos, eles vão para um caminho muito negativo, por causa dessa lei. Então, mesmo que você não queira, você vai pensar em coisas ruins. As áreas da nossa vida tendem a se bagunçarem se a gente não for equalizando. E a gente vai entender esse termo. Então, é esse entendimento de se eu não estou cuidando de uma dessas áreas que a gente olhou, não estou cuidando, estou negligenciando, não estou olhando para ela, então com certeza ela está na lei da entropia, começando a ficar muito ruim. Está faltando contribuição social também, interessante, gostei. E aí a gente vai entender isso, né? Aí, quando falou do equilíbrio, eu lembrei do filme que eu estava assistindo essa semana, que é sobre A Travessia, o nome do filme, que é sobre um francês que, que é equilibrista e que queria fazer a travessia das Torres Gêmeas. Simplesmente ele pendurou um cabo de aço e se equilibrou no cabo de aço a mais de 400 metros de altura dos prédios que tinham 110 andares e entrou num estado de flow profundo, porque ele ficou lá andando durante 40 minutos. Ele se ajoelhou, ele se deitou, ele dançou, ele sentiu que ele era dono do mundo ali. Ele sentiu que ele era as próprias torres. Ele era o próprio cabo, ele era Deus em ação, se experimentando sem nenhum equipamento de segurança. E o filme mostra o quanto ele mantinha a mente dele pensando só na vida, só sobre o quanto ele estava feliz de viver uma história dessa, né? Fazendo uma coisa proibida, né? Ele foi preso e tudo mais, mas o nome dele nunca vai ser esquecido por esse feito. Eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha um filme. Aí eu fui assistir o filme, né? E mostra ele planejando como é que ele fez. Aí ele viaja da França, vai para Nova York, morar lá e arranja uns colegas para ajudarem na situação. É incrível. E isso fala de total equilíbrio. Pronto, o que ele estava vivendo ali era o equilíbrio divino, o mais profundo de todos, o equilíbrio perfeito. Então, a gente vem falando disso na terapia, sobre o equilíbrio, que se equilibrar é movimento, e que equilibrar é tentar manter todas as áreas da vida no mesmo nível, mesmo nível e mesmo peso ao mesmo tempo. E isso não é nada fácil, né? Porque são muitas áreas, é muita coisa. E aí, o novo termo que a gente vai começar a utilizar é equalizar. Então, equalizar consiste em focar naquilo que é importante para o seu momento presente e ir ajustando a intensidade em cada uma das áreas conforme a fase da sua vida. Então, você vai olhar isso. Hoje mesmo você está dizendo aí, ei, está faltando o lazer. Pronto, então é aqui, ó, que eu vou ajustar. Ajustar a frequência. Na música, na equalização, se ajusta, né? O tom de voz, a melodia, como é que tá o som mais grave e tal. Ele vai mudando ali as frequências para ficar no som perfeito. Então, é isso que é equalizar. É você olhar onde é que agora eu preciso colocar minha energia para que essa área também flua. Equalizar me remeteu a TCC. TCC, como assim? A cognitiva comportamental.
É como se na teoria de psicologia, uma abordagem, né? Sim, terapia Aí eu refleti, cognitivo-comportamental. eu fiquei refletindo se, porque a TCC ela foca em áreas, né, específicas. Por exemplo, vou tratar meu relacionamento, alguma coisa assim, um ponto, um problema, enfim, alguma coisa assim, por partes. Aí eu fiquei refletindo sobre como é que eu posso falar? As questões parecidas entre equalizar e a TCC. Isso, Eu vê, achei na interessante. abordagem da TCC, nessa abordagem, imagina que a gente tem uma coisa que a gente quer resolver e a gente pega, vamos lá, 10 sessões falando só desse assunto, a gente vai trabalhar ele a fundo. É muito específico. Por isso que uma pessoa recebe alta na terapia cognitivo-comportamental, porque ela vai a fundo numa determinada coisa, tipo um sintoma, Sim, uma situação, e aí ela trabalha diretamente aquilo até chegar nos pontos que precisa, né? Então, a gente diz que 10 sessões é um número muito mínimo, mas muito bom para trabalhar uma determinada área. E realmente a pessoa ela consegue ultrapassar aquilo. Aí ela pode dizer, pronto, agora as 10 próximas sessões eu vou trocar, vou trabalhar essa outra coisa, mais boa. específica. É isso. Entendi. Então, equalizar é colocar aquele olhar numa determinada coisa, né? Como a gente faz? Pronto, no nosso grupo, Alquimia da Riqueza, a gente está trabalhando tudo, mas o nosso foco é a vida financeira, o dinheiro, a relação com ele, essa melhoria. E em torno disso tem todas as outras áreas. E aí, Perfeito. como é que se dá essa equalização na prática, né? Que é o que importa. Eu sempre bato na tecla que diz tudo que a gente quer mudar é preciso ter ação. É o comportamento que transforma. Não adianta eu saber e não botar em prática. Não vai mudar nada. Eu preciso entrar na ação. Então, dinamicidade. Enquanto você equilibrar, não, enquanto equilibrar é uma busca estática e muitas vezes frustrante pela perfeição, né? Porque o equilíbrio a gente quer que fique lá perfeito. Dá conta de tudo 100% o tempo todo, que é impossível. Equalizar, o contrário é o contrário, né? É diferente. É quando a gente busca ser flexível. Reconhecer que às vezes um projeto vai exigir 80% da gente, do nosso foco, e minha família está ok agora, então eu posso dar só 20 aqui. Enquanto, no outro momento, eu posso mudar isso. Eita, não, agora eu estou precisando olhar para a minha família. Aí eu vou dar aqui 70% para a minha família, 30% para o meu trabalho. Então, a gente vai pensando em termos de porcentagem. Vamos imaginar que essas 4 áreas que a gente falou é o 100%. Então, 25% para cada uma seria que é equilíbrio. Mas se tem uma das áreas que está muito ruim e as outras estão boas, então eu tenho que dar pelo menos 50% para essa área, para que ela venha entrando na frequência das outras, se equalizando junto, né? Então, entender essa dinâmica, onde é mais que eu boto mais energia. O foco no propósito, equalizar, assim, a metáfora, né? Muito legal dos pratos, que Armando falou também, que é o equilíbrio é tentar equilibrar os pratos todos de uma vez. Imagina, tem que ser um equilibrista também para conseguir fazer isso, não é só uma pessoa que está treinada. Vocês já viram uma apresentação com os pratos? A pessoa fica lá rodando vários pratos, 10 pratos de uma vez. Aí ela Eu volta acho que aqui, eu ela só vi em roda esse, aí aquele filmes. vai parando aí. Como é? Eu acho que eu só vi em filme ou em desenho animado isso. Aí eu já vi no Nunca programa vi, de não. TV. No programa de TV. Fica tipo cabos, né? Tipo um cabo de vassoura e o prato em cima. E ele tá mesmo solto. E aí a pessoa vai girando e daqui a pouco coloca um prato, aí dois, aí três, aí quatro, aí cinco, aí tem que voltar para o primeiro, porque o primeiro tá parando de rodar. Porque se ele para de girar, ele cai. Né? O movimento não É pode muito parar. Aí a interessante. pessoa volta lá, e aí ela vai seguindo. Realmente
É um trabalho malabarístico. E a ideia não é essa, né? Que a gente não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então, equalizar permite direcionar a sua energia para onde ela trará o maior resultado e satisfação para você, em vez de desperdiçar esforços tentando manter todos os pratinhos girando perfeitamente. Ninguém aqui é Eu achei que equilibrista, né? isso, eu achei que isso fez muito sentido para mim, pô. Muito sentido. Eu achei incrível, assim. Quando eu vi, eu disse, bicho, eu tenho que falar com o Gediane sobre isso. Tem coisa que chega assim que você se prende, né? Tipo aquele vídeo do Rei Leão lá, aquele negócio, meu irmão, que negócio massa danado. E você se vê ali como o personagem e fui viajando e tal, nas reflexões ali. Muito bom mesmo. Isso, tem coisas que nos tocam que a gente diz, cara, quem foi que escreveu sobre mim? Pois é. Tô contando a minha história aí no filme, É é. minha biografia. E o pior é Isso que é eu incrível. perdi o vídeo. Eu perdi o vídeo. Eu tava com ele para compartilhar para tu ou para alguém para depois eu me lembrar. Aí pegou e o vídeo fugiu. Eu disse, não, não, pô. Aí fiquei procurando, 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 não achei mais. Aí depois eu vi, será que eu compartilhei? Que tem aqueles negocinhos que o cabra coloca que ele fica rodando, né? Aí vai aparecendo para outras pessoas. Aí eu fui procurar saber como é que via isso. Aí eu tinha compartilhado, ó, ele tava lá. Eu disse, agora. Maravilhoso. Na verdade, esses filmes, né? A gente diz que as histórias que se conta para as crianças é para as crianças dormirem, mas é para os adultos acordarem. Esses filmes que são de desenho, eles estão sempre falando sobre despertar da alma, a jornada do herói. É sobre isso o filme do Rei Cara, Leão, a jornada do herói. foi pesado, né? Tá doido. Ainda tá, o download ainda tá acontecendo aqui. Hoje eu tava no Ótimo, é bom trabalho, que eu olhei mexa assim, tudo. eu tava no trabalho olhando assim, eu disse, pronto, estou aqui com Pumba e com. E como é o nome do outro? Pulmão, pulmão Eu tô com norte. Pumba e Timão na floresta. Aí eu olhei assim, eu falei, ah, não, pô, bora se mexer. Muito bom. É isso. Ok. Então, passinho 3 da equalização das áreas da vida. Fazer acordos. A gente não vive só, então a gente precisa se comunicar e fazer acordo com as pessoas. A vida equalizada é construída através dos acordos consigo mesmo, criar acordos com você, com sua família, com as pessoas com quem você convive, com os seus colegas de trabalho, planejando ciclos de alta intensidade e períodos de descanso. A gente não pode viver em alta intensidade o tempo todo, que ninguém é robô. A gente vive esse período de alta intensidade dizendo para a gente mesmo, mas em tal momento eu vou descansar. Vai chegar um momento em que vai ter o meu descanso também. E isso faz com que a nossa mente produza muito mais, quando ela sabe que ela vai ter uma recompensa. Então, criar acordos. Acordos com você, primeiramente, e ser bom em cumprir os acordos. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa diz: se for com alguém, eu cumpro, mas se for comigo mesmo, aí eu farrapo. Aí não é legal, né? A gente precisa saber cumprir todos os acordos conosco, com o outro, sobre aquilo que é importante para a gente. Espera mais um pouquinho, tá, filho? Só um minutinho mais. Então, você pensar sobre isso que a gente já vinha pensando aqui, né? Qual é a área da sua vida que está precisando dessa equalização? Você pode pensar só em uma, tá? Escolher uma delas e dizer, eita, vou botar mais energia aqui. Vou dar o meu 50% aqui, o meu 70% aqui, e vou melhorar essa parte. Muito bem, eu disse que hoje a gente ia ser rápido. Meia hora eu Flash. terminei o Que assunto de hoje, viu? A explanação. Agora a gente volta para a nossa sala de aula. E vocês saíram do lugar
Eduarda já está na hora do lanche, do recreio, comendo pipoca, Eduarda. Eu caí na tentação. Muito bem. O que é que vocês acharam aí desse assunto da equalização? O que é que está passando aí na cabeça de É, vocês? Quero saber. como eu vou sair meio rápido, eu vou querer falar um pouquinho. Fala, E o que Vou deixar, viu? eu fiquei falando muito, me preocupa muito essa questão do equilíbrio, porque eu acho importante isso mesmo. A gente, não só o peso que essa palavra tem, mas o sentido dela. Para mim é importante. Mas eu fiquei bem melhor depois que eu pensei assim, é, é movimento, e é movimento. Para se ter equilíbrio, tem que estar em movimento. Então, esse movimento também está sempre na minha cabeça, ficou assim, ó. Eu não consigo movimentar o tempo todo do mesmo jeito, mas Justo. eu movimentando, uma hora eu estou mais, né, para um lado, mais para outro, e eu acabo dando um certo equilíbrio, né? O ideal seria manter, mas nesse ponto me ajudou. Com essa história de equalizar, ficou mais fácil, ficou mais leve ainda, né? Eu não tinha essa palavra como uma referência, né? E eu sinto falta mesmo nessa questão de equilibrar algumas coisas. Eu acho que eu estou muito focada em organizar e mover ações para coisas muito sérias e técnicas. E eu sinto falta de ter lazer. Eu já tive mais e não tenho. Mas não é de agora isso, que eu acho que eu já falei isso em algum outro momento. E eu acho que vou focar nisso, tá? Ótimo. Vou focar. Pelo menos focar, não, né, vou direcionar um pouco de energia para isso. Vai Isso. equalizar energia para essa Isso, vou finalidade. equalizar a energia. Porque a partir do momento assim que algumas coisas, isso que foi falado agora também de compromisso consigo mesma, né? Eu consigo fazer alguns acordos assim, estou conseguindo melhor comigo, sabe? Com algumas coisas bem sérias mesmo. A questão do exercício para mim é muito séria. Agora eu com relação à alimentação, apesar de eu não tenho problema com o peso, mas me preocupa outras coisas e fiz um exame pela primeira vez na minha vida. O meu colesterol está alto e eu não sei nem por quê, porque eu não sei por quê. Aí eu já fiz uma dieta, assim, faz uma semana que eu não como trigo. Falei, né, para tentar organizar esse lado. Não é fácil olhar para um pão e dizer não para ele, mas então isso foi uma mudança bem drástica, mas é uma questão que eu gosto de pensar que eu estou cumprindo o meu acordo, sabe? Vou fazer isso por uns 3 meses, pelo menos. E vou procurar uma questão mais de lazer. Mas gostei da aula, viu? Bem prática e bem objetiva. Ótimo. Maravilha. Isso aí. Ter esse entendimento do que precisa e entrar na ação. Vou botar isso aqui em prática. É isso que importa. Armando, quer falar? Parece pouca coisa, né? Mas não é não, viu? Não, é muita. Parece pouca coisa. Você olha assim, 4 áreas, coisa e tal, tudinho. Mas tem algumas chaves e a gente é testado em relação a isso. Sobre cuidar primeiro da gente, tem uma reflexão que não sai da minha cabeça ultimamente, que é a questão, quando você vai viajar, a aeromoça pede para você colocar, em caso de alguma questão, pede para colocar primeiro em você a máscara para depois colocar nos outros. E isso aí venho refletindo muito sobre isso e está totalmente ligado hoje com o meu processo de autocuidado, sabe?
Inclusive, semana passada eu fui testado em relação a isso. Eu, eu tô com o Davi, né? Larissa tá viajando e Davi tinha um médico e foi. Aí eu tinha um médico que eu queria muito ir e a menina ligou assim e disse: Ó, tem uma antecipação, uma desistência para amanhã. Quando eu fui olhar, era o mesmo horário, o médico de Davi e o meu. Eu disse: Olha, que legal. E Eita, aí? E a aí? vida. Eu E aí, deixei ele. Armando? E aí? E aí? Aí eu disse: Rapaz, eu vou. Aí eu fui, deixei ele lá no oculista com minha mãe e fui pro meu. Quando eu terminei o meu, eu fui lá cuidar dele. Mas aí de lá pra cá parece que é um batizado, sabe? Reforçou ainda mais. E depois da etapa, depois que isso passou, eu fiquei muito mais leve. Parece que eu troquei a embreagem do carro. Um negócio mais suave nas trocas de marcha agora. Que legal. As viradinhas de chave estão acontecendo, né? Isso é muito Demais. E bom. tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Tô virado no quento, no modo de quento, como diz no interior. Olha, tem um termo na física quântica que é o salto quântico, que é assim, ó, imagina que você vem se trabalhando, se melhorando, absorvendo teorias, estudando, buscando. Aí chega um momento em que tem uma transformação, aí várias transformações, pequenas, várias, ou uma muito grande. Aí a gente diz que esse é o salto quântico, que você vê, acumulou, acumulou, acumulou informações, subiu de frequência. Parece que Porque foi assim, parece que velho. nada está É tipo, acontecendo, né? é, foi muito rápido assim. Aí do nada começa um negócio a acontecer, tudo de uma vez. Eu falei, epa, tá, porra, bora-se embora. Aí Desbloqueou. é meio que isso, mesmo. É como se viesse assim, ó, na fila, na fila, na fila, e quando acontece, as outras coisas vêm junto. Que ótimo, isso é maravilhoso. O movimento acontecendo. É isso. Eduarda, querida, como é que foi para você? É muito bom. Faz parte do que eu estou vivendo. Eu dei uma desacelerada em todas as áreas. Estou recalculando a rota. Mas para isso requer um tempo. Aí eu estou estudando, estou vendo, estou observando clareza. E é isso. Minha saúde, na área da saúde também. Quando você falou o colesterol meu está em 300. Só que a dieta eu não estou conseguindo seguir. Ai, o meu tá Mas, mais baixo que o teu e eu já tô quase louca. o meu está Não, em gente, 300. vamos lá, vamos lá. Imagina que a comida que você deve abrir mão, você tem que conversar com ela. Converse com ela como se ela fosse uma pessoa. Olha lá para o pãozinho e diz a ele, querido, olha, nós temos que dar um tempo na nossa relação. Não está sendo saudável, está sendo tóxico Nossa, viver com você. eu fiz um cardápio aqui sem glúten. Assim, tô, sabe, bem Tô Poxa, focada triste. nisso. a Porque daí nutricionista você está passando fome. Tá doido? a gente Metade de um acaba pão. parando de comer outras coisas quando tira o trigo, né? Sim, nossa, ele está Aí, envolvido em e que muita é coisa. Isso, a aí dieta eu, sem glúten corta muita coisa. Aí você diz, meu Deus, quase tudo tem glúten. Como assim? é, é, mas eu, daí, focar na tal das gorduras boas e etc, sabe? Então, é um tal de coco e abacate que você nem imagina. Sim. Vê, é uma reeducação, então tem que ter paciência para viver isso, se reeducar. Tá, vamos começar a comer menos pão, mas aí eu vou começar a substituir pelo quê? Vou comer mais proteína. É bom ir numa nutricionista, né? Para Tô ela com te um dar as cardápio ali. orientações. Eu fiz isso. E tem uns Isso. pães bem gostosos, saudáveis, viu, Zé? Então, tem, Eu tem. adoro, Só velho. que Adoro, isso para adoro. mim foi uma Tem um novidade pão muito lá que grande, ele. sabe? Sabe pão Recife? Já ouviu falar, não? É um pão bem Já. grande, assim. Pronto. Aqui em Recife tem um pão daquele, sendo que ele é todo saudável. Fermentação saudável, cheio de chia, cheio de um bocado de coisa. Eu adoro comer ele. Quando eu compro, eu coloco ele sem nada. Eu só parto e como. É muito bom. E é possível aprender a fazer o pão sem glúten. É, exatamente. Estou nesta busca aí agora.
Mas não é É, só isso, sabe? Daí, assim, o que eu achei interessante é que, é, para mim, foi muito diferente, porque eu não sou tão novinha, e a primeira vez que isso apareceu no exame, então foi bem impactante. Impactante. É, porque daí parece uma não, coisa assim não, muito. então acho que é a crença aí de, oh meu Deus, a primeira vez que isso está acontecendo e não pode. É, Não, isso é só uma readaptação, a vida dizendo, querida, vamos mudar a rota, como a Eduarda está fazendo aí, então, vamos mudar a é, rota, é só isso. Aí você diz, ah, a vida está me convidando para comer diferente. Não tem que se isso, daí eu tô. assustar com isso, ficar de Mas boa. no dia eu fiquei assustada, eu confesso, tá? Depois eu Mas vi isso que não faz é tão parte. difícil, porque a gente pode comer coisas maravilhosas, né? Mas é isso, sabe? É mais um E, cuidado que a máquina está precisando, é assim que a gente deve ver. é, e não tô. Eduarda falou Não, esse negócio, ela falou essa questão aí do recalculando, e tem uma reflexão muito boa que a gente pode usar em várias questões que a gente está tratando, né? Que é pensar alguns temas e planejar como se fosse um Waze mesmo. Que é, antes, o ser humano boa. tem uma questão de sair fazendo sem planejar antes. Então, vou por aqui. Na área comercial, a gente fala muito sobre isso. E tem gente que é muito comercial, aí ele chega e já vai. Ele não para, não. Vou fazer isso, para depois ir. Tinha um líder meu que ele falava: chega, liga o Waze, vê para onde é que tu vai, quais são as paradas, e depois tu bota lá e começa a trabalhar. Não vá fazendo, não, que você se atropela, depois se perde e tudo mais. Aí eu às vezes brinco com isso no trabalho. Tudo pronto, vamos. Aí começa por aqui. Tudo Eu vou pronto, está sair. planejado, né? A É, rota está planejada. Tchau É para vocês, isso. tá? Eu vou sair. Tá bom, Até querida. tchauzinho, segunda. aproveite. Tchau. Olha, Zé está saindo e Ione está chegando. Oi, Rebobina a fita Ione. aí. E cadê, meu Deus? Acabei Você, Ela tá, de, atrasando hoje. quero ela dizer tá que a aula debaixo já da mesa. terminou. Meu Deus, eu cheguei no final da aula. Depois eu assisto então no grupo. Foi Mas ela mal, está gravada. perdão. Inclusive, esse atraso está sendo gravado agora. Tá Eduarda, você está certo. comendo alguma coisa do colesterol, por acaso? Eu tô, eu tô tomando um remedinho, só que ela disse que tem que fazer uma dieta, só que a nutricionista passou e eu não tô conseguindo seguir. Não, a Tem gente uma tem que tal conversar de sobre isso. rosuvastatina. Vamos falar um Tem É uma pouquinho de tal de dieta sofrimento agora. demais. Vê. É, O nosso Ana Maria. cérebro ele é resistente, então a gente tem que começar a dizer para a gente mesmo por que fazer a dieta. É um autoconvencimento. Tinha uma coisa que eu tinha maior raiva, era pesar a comida na balança. Tinha uma raiva de fazer isso. Aí eu comecei a dizer para mim mesmo, querida, olha, a gente precisa saber a quantidade certa para que a gente tenha os resultados. Aqueles resultados que a gente quer ter, lembra? Pronto, ele vai depender da gente usar a balancinha. Não custa nada. A gente vai fazer, é fácil. Aí depois eu fui me adaptando e fui vendo que realmente era tranquilo. No começo, é sempre uma luta, porque o nosso cérebro ele não quer deixar de fazer o que ele fazia. Ele não quer deixar de comer o que ele queria. Ele não quer. O eu da gula não quer deixar de existir. Então a gente vai perceber quando ele aparecer, porque ele é destrutivo. Ele está começando a destruir partes do nosso corpo. Então a gente vai perceber isso, olhar para isso e dizer: quero melhorar isso em mim. Não quero mais me deixar levar por esse eu. O que é que me faz comer mais? O que é que me faz não seguir a regra? O que é que passa na minha cabeça? Então você pode escrever. Por que que eu não estou querendo comer o que me faz bem? Aí pega papel e caneta e bota lá. Não quero comer o que me faz bem, porque. E percebe qual é o pensamento que está rolando na cabeça. Ter esse entendimento de o que entra pela sua boca. Isso é uma coisa muito importante. Tudo que entra pela minha boca está me nutrindo ou me destruindo. Tudo que eu vou comer, eu penso nisso. É bem planejado. Isso aqui vai me fazer melhorar ou vai piorar a minha vida?
Eu paro mesmo para olhar para a comida, conversar com ela, falar com ela. Essa técnica de fala com o objeto, fala com a coisa, fala com a comida, fala com isso, fala com aquilo. Como se fosse uma pessoa, funciona muito bem. E se você se concentrar na tua mente, vem até as respostas, você conversando e ouvindo o que é que aquilo está te contando. Então, estou com um prato na minha frente, do pão, por exemplo, do pão que a gente estava falando agora, né? Das meninas que estão aí precisando parar de comer glúten e outras coisas. Então, bota lá o saco de pão na tua frente, senta com ele e observa. O que que esse pão significa para mim? Como seria a minha vida se eu conseguisse não mais comer pão? Por que que eu gosto tanto disso? Por que que eu gosto de uma coisa que não está me fazendo bem? Aí você vai começando Tá a me ganhar alimentando aonde, né? consciência. Hum? Quem é que está sendo alimentado com isso? Às vezes não é a necessidade fisiológica, né? A gente está comendo Isso, emocionalmente. a fome emocional, exatamente. Que você vai entender o que que esse pão significa para mim. Aí pode vir uma memória afetiva, por exemplo. Ai, eu comia pão com a minha mãe quando eu era pequena. Então, o pão para mim tem esse significado de amor. Minha mãe fazia pão e eu comia o pão. Então, toda vez que eu como pão, eu lembro desse momento gostoso. É você descobrir qual é a emoção que está por trás daquela comida. Aí você vai conseguir vencer. Quando você entender o significado emocional que aquilo tem. Então, aos poucos, você vai aprendendo a gostar tanto de você que você vai escolher coisas que fazem bem para você. Porque, vê, não faz o menor sentido a gente gostar de uma coisa que nos faz mal. Eu mesma não tive nem escolha, né? Eu não De tive quê? nem escolha. Escolha de dizer assim, vou escolher aqui os alimentos que não me fazem bem. Eu tive que escolher pela dor, né? De estar com o corpo inflamado, da Isso, imunidade estar baixa, isso, de ir exatamente. É a para forma da vida dizer, melhore. de ir para o médico dizer assim, vai para a nutricionista e ela cortar tudo isso, porque tudo isso inflama o meu corpo, né? E antes eu não vivia sem meu pão, eu não vivia sem leite, eu gostava muito de comer tudo com muito leite, e hoje eu não posso. Ela cortou, né, a lactose, os industrializados, para que o meu corpo ele desinflame, minha imunidade suba, zero açúcar para que a saúde regenere. Mas foi pela dor, não foi pelo amor, não. Foi pela Que dor. mulher, Isso. viu? Pronto. Se não for pelo amor, porque eu me amo e quero o melhor para mim, vai ser pelo caminho de ou faz ou morre. Ou faz ou morre. Aí a Ah, vida diz, e aí, agora? Aí você diz, não, eu quero melhorar. Porque é a forma dela te a gente colocar nos falou, eixos, entende? É verdade. a gente falou sobre taxa, né, aqui de sangue. E uma grande virada de chave para mim foi que eu sou doador assíduo de sangue. Eu tô lá sempre. Tem ano que eu consigo doar 4 meses, 4 vezes e tal. E eu parei para pensar assim, que tipo de sangue que eu tô doando. E Uhum. teve uma hora que ele tava sendo coisa muito boa não para o povo receber, então. Aí Imagina, você doar sangue e a pessoa dizer, olha, não queremos o seu sangue. é bem por aí, porque quando você doa o sangue, eles fazem vários exames, você ganha um check-up, né? Você ganha meio que um Isso, check-up ali, inclusive das taxas. Aí nunca negaram, exato. não, mas minha consciência disse: vamos melhorar esse negócio aqui para fazer um negócio mais bem feito aí, passar para os outros uma coisa melhorzinha. Isso. Então, pensar também nas pessoas ao nosso redor pode nos ajudar, que é quanto mais saudável eu for, menos trabalho as pessoas ao redor vão ter. Porque quando a gente adoece, a gente também atrapalha a vida das outras pessoas. Porque alguém vai ter que parar a vida para olhar para a gente, para nos ajudar de alguma maneira, para fazer um favor. Então, você ser saudável está ajudando todo mundo. Não é só sobre você. Então, quando a gente pensa assim, opa, então é melhor eu cuidar mais de mim, né?
É melhor eu me melhorar, porque eu já entendi que se eu não me melhorar, a vida vem e dá um tabefe. Diz, vai Como é o melhorar nome não? Pois vai agora. daquele negócio que tu colocou lá na primeira coisa? Que se não fizer nada piora, como é o nome? A lei da entropia. É Entropia, muito isso. bom aquilo Se ali, eu viu? não estou melhorando, com certeza está piorando. Não estou E a, cuidando do meu corpo. Ele vai deteriorar. é. E a sensação depois que você consegue fazer, você olha e fala: Ah, não era um bicho de sete cabeças, não. Tá vendo como é bom? Aí você se sente outra pessoa, né? É muito bom. É É muito feito bom. treino. Venceu o eu da gula. É É. feito treino, pô. Não tem arrependimento pós-treino. Antes Uhum. você chora, você reclama, mas quando acaba é um espetáculo. Eu Uhum. acabei o treino agora, chega de porra, ainda bem que eu vim. Isso, é ter Ainda sempre bem que pensar eu vim. nisso. Isso, eu penso É. nessa sensação final também, quando eu não quero ir, que é sempre. Aí eu penso, mas eu vou me sentir muito bem quando eu terminar. Vou mandar aquela figurinha lá pro grupo, dizendo, venci, hoje eu venci. Ponto para mim. Então, por enquanto está. Eduarda, zero. Pão. Tá ganhando de quanto? O pão, a pipoca. É, Estão ganhando de quanto? 5-0? tem que haver até um 10 de estudo. O que eu mais como é o pão e a pipoca. Pronto, olha. Eduarda tá perdendo pro pão e pra pipoca. Vamos melhorar esse placar. Para tu pensar sobre isso. Quando tu for comer, tu lembrar. Não, hoje eu quero fazer um ponto. Hoje eu quero ganhar deles. Então, hoje eu não vou comer, não. Só por hoje eu não vou comer. Só por hoje. E aí, eliminar eliminar aos poucos da nossa vida, sabe? Esse entendimento de só por hoje ajuda muito. É só hoje que eu não vou comer. Amanhã eu decido o que é que eu faço, mas hoje eu vou decidir que eu escolho a minha saúde. Então, ponto para mim. Eu já venci. No dia seguinte, a gente pensa assim de novo. E por aí vai. É. Até que a gente E vá quando você conquistando essa escolhe, saúde. e quando você escolhe comer, diz, não, hoje eu já fiz tantas coisas, já adiei tanto, hoje eu vou me dar esse direito de fazer. Funciona com compra também. Ultimamente eu estou fazendo isso, quero comprar esse negócio. Eu disse, beleza, vou botar no carrinho aqui, aí deixo lá. Preciso mesmo, aí fico pensando, vou ver, tem alguma oportunidade, procurar um cupom, olho para as coisas, aí deixo lá. Quando é para comprar, compra, mas depois de muito tempo. Isso. Pensar devagar. Não ir na emoção rápida. Analisar. Tem Se agonia. aquilo realmente foi importante, depois você vai continuar querendo. Mas tem muita coisa que no dia seguinte já não faz mais sentido. Aí você É, diz, ainda bem que eu não comprei. Então, muito bem, olhar para isso. Vamos focar um pouquinho essa semana sobre a alimentação, né? Já surgiu boa. aí esse tema da alimentação lá no nosso grupo. Vou começar a bolar umas ideias para a gente falar sobre isso, tá bom? Vou mandar Tá minha bom. Pode assistir. vitamina amanhã de manhã. Bota, isso. Pronto, quando a gente comer saudável agora, a gente vai postar só o treino, não. Vai postar no grupo agora a gente comendo direito. Isso ajuda, é E assim bom. a gente vai melhorando. Sabe que isso me motiva mesmo? Quando a gente começou a falar de treino, não parei mais. Depois que a gente começou a falar, aí vem aquela ideia de, não, hoje eu tenho que mandar minha figurinha pro grupo. Isso motiva, é sério. É, é Ontem bom. eu fui, eita, nem mandei a figurinha de ontem, esqueci, mas eu fui. Hoje, quando eu tava lá, no meio do treino, aí eu, eita, figurinha, já vou mandar logo. Eu não já vi, né? Então, quando a gente tem um grupo, essa energia do fluir das coisas que a gente quer em grupo, ela é mais potente por causa disso, porque a gente vai empurrando uns aos outros. Vou postar já já essa aula, e aí tu pode ver o começo, tá, Ione? Tu vai Tá entender do certo, que a gente combinado. Tá ela é bom. importante, tá? Ela vai te ajudar bastante. Tá Então, por certo. hoje é só, queridos. Gratidão por esse momento. Fiquem na paz. Até Eu na mais. paz também. Até.